Olá, queridos e queridas, e nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é: Jesus alimenta milagrosamente a milhares. Os 12 apóstolos fizeram uma notável viagem de pregação pela Galileia. Agora, pouco depois da execução de João, voltam a Jesus e relatam suas maravilhosas experiências. Vendo que estão cansados e que muita gente vem e vai, a ponto de não terem mais tempo para comer, Jesus diz: "Vamos sozinhos a um lugar solitário, onde podereis descansar." Tomando seu barco, provavelmente perto de Cafarnaum, dirigem-se para um lugar afastado, evidentemente a leste do Jordão, além de Betsaida. Muitos, porém, os veem partir e outros ficam sabendo disso. Todos estes correm na frente, ao longo do litoral, e quando o barco atraca, as pessoas estão ali à espera deles. Desembarcando e vendo a grande multidão, Jesus sente pena, porque as pessoas são como ovelhas sem pastor, de modo que cura seus doentes e começa a ensinar-lhes muitas coisas. O tempo passa rapidamente e os discípulos de Jesus dirigem-se a ele e dizem: "O lugar é isolado e a hora já está avançada. Despede-os para que possam ir à zona rural e às aldeias circunvizinhas e comprar para si algo para comer." Jesus, porém, diz em resposta: "Dai-lhes vós algo para comer." Daí, visto que Jesus já sabe o que vai fazer, testa Filipe, perguntando-lhe: "Onde vamos comprar pães para estes comerem?" Do ponto de vista de Filipe, a situação é impossível. Ora, há cerca de 5.000 homens e provavelmente bem mais de 10.000 pessoas, contando-se também as mulheres e as crianças. Pães no valor de 200 denários, o denário era então o salário de um dia. Não bastam para eles, para que cada um tenha um pouco, responde Filipe. Talvez, para mostrar a impossibilidade de alimentar tantos, André sugere: "Há aqui um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos", acrescentando: "Mas o que são estes para tanto?" É primavera, pouco antes de 32 EC, pouco antes da Páscoa de 32 EC, de modo que Jesus manda seus discípulos dizerem às pessoas que se recostem na abundante grama verde, em grupos de 50 e de 100. Toma os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu e profere uma bênção. Então começa a partir os pães e a dividir os peixes. Dá-se aos discípulos, que por sua vez os distribuem entre as pessoas. O espantoso é que todos comem até ficar saciados. Depois, Jesus diz aos seus discípulos: "Ajuntai os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice." Fazendo isso, enchem 12 cestos com as sobras do que comeram. Bom, então, né, gente, a gente vê que a multiplicação ela é feita a partir do pouco mesmo, né? Então, quando a gente ganha, né, a gente faz aí o nosso dinheiro, né, através
do como a gente o faz, né, do nosso trabalho, das nossas fontes aí que a gente tem para fazer a nossa renda. E deste pouco ou disto, né, que a gente ganha, a gente vai multiplicar, né, a gente tendo a prudência, né, com o que a gente gasta, né, que então a gente não gaste muito em supérfluos, né, então que a gente veja mesmo as nossas, primeiramente, né, a maioria do nosso dinheiro para as nossas necessidades, né, de alimentação, de moradia, de vestuário, né, que a gente também tenha, né, uma parte, então a maioria, né, do que a gente ganha vai para isso, né, moradia, vestuário, alimentação. Aí a gente reserva um pouco para a gente, para a nossa diversão, a gente reserva um pouco para gastos, né, eventuais, então gastos que não são, por exemplo, mensais, mas que vão acontecer de tempos em tempos, né? A gente também separa, né, um pouco para doação. Eu acompanho, né, e hoje a gente já vê bastante pessoas falando sobre finanças, né? E o Gustavo Zerbassi é né, que ele traz essa questão das finanças, né? Então, trazendo, por exemplo, 50% para esses gastos, né, que eu disse, de moradia, de alimentação, né, de vestuário, 10% para para doação, 10% para nós, né, como tipo, pro nosso pessoal, né? 5% para esses gastos eventuais, né? 10% também para a diversão, né? Porque o ser humano também não vive também só de sacrifícios, né? E ele ensina também, né? A gente ir fazendo uma reserva de emergência, né? Para que a gente tenha para os imprevistos, né? Os improvisos. Mas, na realidade, para a gente conseguir fazer isso, que é algo mais técnico, né, a gente realmente tem que desenvolver os valores, os fundamentos que Jesus nos trouxe, da prudência, da disciplina, né, que senão a gente acaba gastando, né, a partir daquilo que a gente aprendeu. Então, muitos de nós, por exemplo, a gente aprendeu muito a importância de dar prioridade à diversão. Então, você não vai conseguir fazer esta divisão com o que você ganha. Você vai gastar muito mais em diversão, né? E vai faltar para as outras coisas. Né? Ou então, uma pessoa que é extremamente avarenta, né? Ela não vai, por exemplo, não vai guardar aqueles 10% para doação, né, que ela quer tudo para si. E aí vão acabar acontecendo situações na vida dela, como tipo doenças ou outras situações, que vai fazer também ela perder aquele dinheiro que ela acumula, sem respeitar esses princípios, né, de Jesus. E ela vai perder tudo aquilo que ela acumulou egoisticamente, né? E sempre vamos lembrar que a questão do egoísta não é você dar tudo que você tem, né? Você simplesmente deixar tudo sem limite algum, né? Ou o outro lado que é a avareza, né? Então, a gente só vai conseguir fazer uma estrutura dessa, assim, de, né, consumir no que a gente precisa, guardar, né, um pouco, daí começar a multiplicar através de investimentos, né, e inclusive o maior investimento que a gente pode fazer, a gente tem muitos investimentos, né, em bolsa de valores,
em títulos, né, ativos, em várias coisas, né? Mas o maior realmente investimento é investimento em pessoas, né? Pessoas que vão fazer multiplicar ainda mais, né? O conhecimento, né? Os próprios bons exemplos, a vida para as pessoas, né? Então, mas se a gente não seguir, se a gente não tiver seguindo os princípios de Jesus, né, como eu falei, alguns, prudência, né, a disciplina, que mais? A coragem, né, da gente enfrentar isso, colocar de frente, né, dos nossos medos, e conseguir realizar, né, a coragem de enfrentar os nossos próprios monstros, né, as nossas próprias trevas, para que a gente se liberte, né, das nossas sombras, né? Então, por exemplo, como eu falei, por exemplo, de um avarento, né? Mas uma pessoa que só gasta, por exemplo, uma pessoa que está na luxúria, né? Ela só vai gastar o dinheiro dela, né, pagando, por exemplo, o sexo, né? Então, com prostituição. Então ela também não vai conseguir fazer esta estrutura, né, para poder realmente multiplicar, por exemplo, o dinheiro na sua vida. Então a gente parte de fundamentos que primeiramente a gente tem que realmente se libertar. Aqui eles utilizam palavras pecados, né, que é a luxúria, a avareza, né, o egoísmo, a ira, né? E então, se a gente não se libertar disso, a gente não consegue fazer tecnicamente nada para a multiplicação, né? Dos nossos bens, vamos dizer, materiais. Então, primeiro, realmente, a gente tem que fazer a multiplicação dos bens, dos valores espirituais e morais da nossa vida, né? Não uma moralidade hipócrita, como eu já falei em vídeos aqui meu, né? É a moral mesmo de um lugar de verdade, né? Um lugar do correto mesmo, né? Desses valores aqui, né? Que estão intimamente ligados aos valores espirituais, né? De honestidade, de verdade, de justiça. Então, para que a gente consiga este milagre da multiplicação, né, nas nossas vidas, a gente tem que se libertar primeiramente, né, das trevas aí, das sombras em que a gente se encontra, né, para transformar para o outro lado da luz, né, o das virtudes, né, desse desenvolvimento das virtudes em nós. Que a gente evite também os desperdícios, né? Porque muitas vezes nós estamos aí num consumismo exagerado de coisas que a gente nem precisa, né? Então a gente está desperdiçando, muitas vezes o desperdício dos recursos naturais mesmo em si, né? Desperdício de água, uma exploração, né? Também sem limites também da natureza, sem o devido cuidado, sem a devida recomposição, né? Eu tiro e eu não coloco de novo, né? Eu arranco as árvores e eu não planto de novo, né? Então como que eu vou ter mais recursos? Eu não vou ter, né? Eu ficar jogando lixo, o lixo reciclável, né, na terra, na água. Quer dizer, nós vamos acabar, né, com a terra, com a água, então nós vamos acabar conosco mesmo. Por quê? Porque da terra vem o nosso alimento, né? Da água vem a vida também, né? Para que a gente possa viver, a gente precisa da água, né? Não só para beber, né? Para limpeza, para cozinhar, para tudo, né? A água é para tudo. O nosso corpo, ele é feito de mais de 70% aí de água. Então, se a gente não faz, né? Porque que nem essa estrutura que eu fiz, que eu falei, né? Dos gastos, né? Pra gente multiplicar na nossa vida o dinheiro,
né? Ele é a última coisa ali na frente, né? Tecnicamente, é a última coisa a se fazer, porque é o que eu falei, não se consegue se fazer se você tá ali jogando lixo à natureza, desperdiçando as coisas, né? Desperdiçando o dinheiro nos pecados que você está aí, não olha para isso de verdade, honestamente, não transforma, não muda, né? Então realmente é bem mais profundo, né, do que, vamos dizer, a superficialidade do guardar o dinheiro e do, né, e do investir, né, para ter. Então realmente começa ali, né, da base, que é o desenvolvimento das nossas virtudes, né, e a gente deixar o que a gente está aí, né, nos nossos pecados, nas nossas sombras, para que a gente realmente consiga prosperar. Então é isso hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que queiram aí o exemplo de Jesus para as suas vidas, para a transformação de suas vidas. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações, se você quiser, né, receber mais do meu conteúdo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!